Olá! Voltando então com a série Música Viva, agora no quarto episódio, nós vamos hoje fazer um vídeo um pouco diferente do que vinha acontecendo, porque nesse aqui não vai ter nenhum artista solo no final e vai ser um vídeo praticamente só de bandas. Então vamos direto ao assunto hoje, abrindo com um álbum muito importante dos anos 70. Por que, que esse álbum é tão importante e tão relevante? Porque talvez tenha sido o primeiro modelo de álbum ao vivo estourando mais do que de estúdio. Talvez tenha sido o primeiro exemplo de um álbum ao vivo que foi tão bem sucedido que ele vendeu pau a pau com álbuns de estúdio. De quem que a gente está falando? A gente está falando de uma banda muito importante de Nova York que mudou muita coisa nos anos 70 no cenário do hard rock. É sempre bom falar que existe uma certa dualidade. A Inglaterra produzia hard rock e depois os Estados Unidos começaram a produzir. E a resposta americana foi uma resposta dos anos 70 muito forte com bandas como Aerosmith, com o Grand Funk Railroad e principalmente com essa daqui, que foi assim o grande nome. Foi um nome tão forte, tão impactante que mudou a cultura pop no geral. E essa banda nova-iorquina que eu tô falando é nada mais nada menos que o Kiss. O Kiss teve muita coisa na década de 70 para ser avaliada. Mas o que a gente vai avaliar aqui é o primeiro álbum ao vivo do Kiss, o Kiss Alive, lançado em 1975. Por que o Alive? Bom, porque o Alive é perfeito, na minha opinião, tá? Ele sim tem overdubs, é importante falar, mas o Alive ele configura a fase mais inicial do Kiss, né? Ele vai pegar os três primeiros álbuns, ele vai pegar o Kiss 1, o Kiss 1, ele vai pegar o Hotter Than Hell e ele vai pegar também o Dressed to Kill. É na verdade na turnê do Dressed to Kill que é lançado o Alive 1. O Kiss tem muitos Alives bons. Eu citaria que o Alive 2 é muito legal, de 78, e o Alive 3 de 93 também é legal pra caramba. Os outros já acho que é muita enrolação. Mas aqui é interessante pra caramba o Alive 1, porque o Alive 1 ele configura esse início do Kiss, tem muitas coisas interessantíssimas, mas ele também ele demonstra por que o ao vivo era tão importante. Porque o Kiss era legal no estúdio, mas ao vivo é que era muito legal. Então, a interação com a plateia, as performances, aqui o Kiss explica para todo mundo da música na época por que o ao vivo era importante. Porque ele vende mais do que simplesmente a música em si, ele vende o contexto de um show. E aqui o Alive tem exatamente isso. Como eu disse, o Alive ele se foca mais, ele é focado nesses três primeiros álbuns do Kiss. Então muitas músicas que você talvez ache importante do Kiss e goste, talvez não estejam aqui. Mas as que estão aqui são simplesmente indispensáveis para um show ao vivo do Kiss, na minha opinião. Vamos então para as músicas que estão presentes no Alive e por que elas são tão importantes. O Alive vai abrir de cara com Juice, que é uma das músicas que eu mais gosto do Kiss dessa fase, porque tem um riff muito bom do Paul Stanley, o Gene Simmons cantando, principalmente. E o mais legal dela é que nessa versão aqui, quando o Kiss inicia a música, eles colocam a famigerada frase que ficou para a história, e todos os shows é obrigatório começar com essa frase, que é You wanted the best, you've got the best, the hottest band in the world, Kiss. E aí começa o riff de Juice. Vai ter o grande hit do primeiro álbum, que é Strutter, que nessa versão é muito boa também, Strutter fica muito legal. Ainda tem músicas como Got to Choose e Hotter Than Hell, que são massa. Aí vem um grande trunfo do Kiss, uma das mais legais de todas, que é Firehouse. Firehouse é uma música que ninguém lembra que o Kiss toca. Ela tá no primeiro álbum, é muito boa, só que nessa versão fica legal, porque no pós-solo, primeiro que o solo do Ace Frehley aqui é maravilhoso, eu gosto muito do solo dele, mas no pós-solo, quando volta o riff com a bateria do Peter Criss, o nome da música é Firehouse, né, que seria a casa dos bombeiros, ou seria corpo de bombeiros, na verdade, né, e eles colocam uma sirene de bombeiro tocando junto no fundo. Isso, cara, isso é legal pra caramba.
sabe? São pequenas coisinhas que o Kiss foi colocando nesse ao vivo que viraram desconcertantes, ficaram muito grandes, porque todo mundo pegava a essência do show deles quando ouvia o Alive. E a essência do show deles era isso, ter esses pequenos detalhezinhos que interagiam com a plateia. Ainda tem Nothing to Lose, que é uma versão bem boa aqui. Come On and Love, que é muito boa. Parasite, muito bom. E aí vem Watching You, que é massa. 100,000 Years, que aqui 100,000 Years é uma música que tem uma introdução gigantesca no baixo e ela fica gigante também com 12 minutos. Tem um solo de bateria muito grande do Peter Criss, muito bom, vale muito a pena ouvir. Black Diamond, que na versão ao vivo é tão legal quanto a do estúdio. A versão de Black Diamond aqui é muito boa, o que é muito difícil, né? Porque o Peter Criss toca e canta ao mesmo tempo, toca bateria e canta, e essa música tem uma levada bem difícil de tocar na bateria. Então, poxa, é admirável ver a qualidade dos músicos. Os músicos eram muito bons, é importante lembrar disso. Não dá pra julgar e dizer que é ruim, porque é bom, é bem feito, bem executado. Depois o álbum vai para a última parte com Rock Bottom, ótima versão. Cold Gin, uma das minhas músicas preferidas do Kiss também. E ele vai fechar com Rock and Roll All Night, que simplesmente a versão aqui ao vivo ficou mais famosa do que a versão de estúdio, que estava no Dress to Kill. Essa aqui ficou mais famosa, quando essa aqui toca todo mundo acha mais legal, porque realmente é o ao vivo, é aquela multidão que dá um outro ar para Rock and Roll Night. E fecha com Let Me Go Rock and Roll. O Alive fecha essa primeira fase, essa tríade de álbuns do Kiss, e deixa o Kiss pronto para entrar na próxima fase, que eu chamo a fase super-herói do Kiss, né? Que é quando eles lançam o Destroyer, o Rock and Roll Over e o Love Gun, que daí eles tomam uma coisa meio estrela, que é legal pra caramba ainda, de forma alguma. O Destroyer é talvez o melhor álbum de estúdio do Kiss, mas é uma outra fase, contra pegada, que eles eram uma banda um pouco mais simplista, mas com esse álbum aqui, com o Alive, a banda se torna uma megalomania mesmo. A Kiss Mania começa muito forte com o Alive 1. Por isso que ele é tão importante para a história da música ao vivo. Talvez seja um dos discos ao vivo mais bem sucedidos de todos os tempos, pelo número de vendagens, pelo impacto cultural e principalmente pela noção de que todas as boas bandas tinham um bom álbum ao vivo. Vamos então agora continuar com o segundo álbum dessa lista. E o segundo álbum dessa lista é um álbum importantíssimo, lindo, maravilhoso, perfeito, de uma banda quase que iniciante na época. Com 1 ano de banda, eles já lançaram o primeiro ao vivo. Quem que eu estou falando? Estou falando do Rainbow. O Rainbow, o grande projeto do Rich Blackmore, que juntou grandes músicos para fazer uma espécie de concorrência com o Deep Purple, a banda que ele tinha saído, e aqui eles lançam um grandíssimo álbum, o On Stage, de 1976. Ok, o que o Rainbow estava fazendo em 76? Bom, o Rainbow tinha sido fundado em 75, com a saída do Rich Blackmore do Deep Purple. Ele funda o Rainbow, e o Rainbow grava o primeiro álbum, o Rich Blackmore's Rainbow, que já entrou na minha lista de 20 álbuns da minha vida. Só que esse álbum, ele tinha basicamente o Elf apoiando o Rainbow. Ele não tinha grandes estrelas, exceto o Ron James Dio. O que aconteceu é que o Rich Blackmore achou que ele precisava de estrelas mesmo, de grandes músicos de verdade acompanhando ele. Então ele mantém o Ron James Dio nos vocais, depois do Rich Blackmore's Rainbow, mas ele troca todos os outros membros. Então entram simplesmente lendas no Rainbow. Cozy Powell na bateria, no baixo o Jimmy Bain, e no teclado entra o Tony Carey no teclado. E eles vão gravar talvez o álbum mais bem sucedido do Rainbow, que é o Rising, né? O Rising é lançado em 76, e na turnê do Rising eles já gravam o On Stage. O On Stage é lançado então no ano de 76, ele pega faixas que foram gravadas na turnê pelo Japão e também na turnê alemã, ele é lançado juntamente. O que acontece? Ele é um álbum duplo, então muita gente comprou ele achando que ia ter Stargazer. Stargazer é uma das músicas mais conhecidas do Rainbow, e é uma ótima música, eu amo de paixão essa música, porém ela é muito grande, e quando o álbum saiu ao vivo duplo, se imaginou que, claro, com certeza eles iriam tocar Stargazer, só que não tocaram Stargazer. Inclusive, de certa forma, é uma pena, porque teria sido uma versão muito boa.
Mas vamos então às faixas do álbum, né? O que o On Stage então nos apresenta para estar aqui, já que não temos Stargazer? Bom, é importante lembrar que o Rainbow tinha músicas muito boas na fase da primeira fase com os outros membros, que era do Elf, e tinha lançado algumas bem recentes e interessantes no Rising, mas ainda eram poucas músicas. O Rainbow não tinha tantas músicas e uma boa metade dessas músicas não era tão incrível para ser tocada ao vivo e colocada num álbum ao vivo. Então eles apelaram para dois covers aqui. Um cover de Yardbirds, tocando Still I'm Sad, que é a última música, que é muito bonito esse cover. Still I'm Sad, fica muito, muito, muito bonito aqui. E um cover de Deep Purple. Pois é, Run James Dio cantando Deep Purple. Eles estão cantando nada mais nada menos que Mistreated, numa versão ao vivo, uma música que era lá do Burn. Na versão ao vivo aqui fica incrível, 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 porque a voz do Run James Dio, ela bate pau a pau com a do David Coverdale aqui, fica assim, ó, uma boa briga. E você vê como Mistreated é uma música incrível, né? Ela já entrou no Whitesnake, lá no Live in the Heart of the City, ela já entrou agora no On Stage do Rainbow, e ela entraria ainda no Made in Europe do Deep Purple lá ainda nos anos 70. Pra você ver como essa é uma música incrível. Eles vão ter músicas muito, muito interessantes, como Man on the Silver Mountain, que estava no primeiro álbum, que é uma versão perfeita na minha opinião. Man on the Silver Mountain aqui ao vivo é maravilhosa. Ainda tem Catch the Rainbow, que é de chorar, de tão linda que ela fica aqui. E eles ainda vão tocar 16th Century Greensleeves. Basicamente, nenhuma música do Rising. Olha que interessante, nenhuma música do Rising é tocada no On Stage. Isso tem muito a ver com a banda se vender muito mais como uma banda completa do que uma banda... Eram grandes músicos, eram músicos grandes demais para se fixar apenas em algumas 2, 3 ou 4 músicas que estavam nos álbuns. Eles eram realmente monstruosos. E eu ainda gostaria de lembrar aqui que esse álbum abre com uma música que eles não tinham lançado ainda. Ele abre com Kill the King, que seria lançada no próximo álbum, que é o Long Live Rock and Roll de 79. Então Kill the King aparece aqui como uma música inédita, ao vivo, e nenhuma música do Rising. Você tem aqui nenhuma música do Rising, você tem praticamente só músicas do primeiro álbum do Rainbow e 2 covers. É muito interessante, mas o On Stage como eu disse, ele é grande. É um álbum de gente grande, de grandes músicos, de instrumentistas quase que perfeitos. Eu realmente tenho dificuldade de colocar, assim, quem bate pau a pau com essa formação aqui do Rainbow é pouca gente, porque assim, um dos maiores bateras de todos os tempos, quase pau, o Jimmy Ben, um baixista que tocou em tudo quanto é banda, Run James Dio, não preciso nem falar, Rich Blackmore, não preciso nem falar, e o Tony Carey, que era um excelente tecladista, muito, muito subestimado. O On Stage é um álbum ao vivo gigantesco, realmente faz jus ao tamanho que o Rainbow era praticamente um supergrupo. Continuando então, como é de costume, eu colocar bandas mais extremas, pessoal mais pesado assim na terceira colocação, né, nos vídeos, né, no terceiro lugar normalmente eu coloco ali eles, né. Então, hoje eu vou falar também de uma banda bem pesada e bem extrema, que é muitíssimo conhecida e que tem um ao vivo que merece muito, muito, muito respeito. Estou falando de um pessoal lá do Texas, uns doidos completos do Texas, que nos anos 90 conseguiram feitos inacreditáveis como primeiro lugar na Billboard Pop. Simplesmente isso. Estou falando do Pantera, ou Pantera, se você prefere a versão como eles mesmos falam. Cara, o Pantera teve muitas coisas importantes, e o que eu tô falando aqui do ao vivo, eu acho que todo mundo sabe. O grande ao vivo do Pantera é o oficial Live 101 Proof 1997, que é o que eu vou falar aqui. O oficial Live é um ótimo álbum, e ele tá aqui principalmente porque ele, assim, não foi tão impactante do ponto de vista comercial, nem do ponto de vista cultural, mas eu me espanto com a qualidade dos músicos do Pantera quando eu ouço esse ao vivo, porque esse ao vivo é de verdade, esse ao vivo não tem overdub não, isso aqui é o que o Pantera era, né?
E por ter sido uma banda tão seminal nos anos 90, ter sido talvez não, foi a maior banda de metal dos anos 90, precisa desse reconhecimento aqui. Mas o que o Pantera estava fazendo em 97, na verdade? Bom, o Pantera tinha tido já os grandes sucessos da carreira, né? A partir de 1990 com o Cowboys from Hell, né? Que o Cowboys é o quarto álbum de estúdio do Pantera, né? Mas aí foi a mudança principal do Pantera, né? Daí veio Cowboys from Hell, aí vem a Vulgar Display of Power, logo depois na sequência vem o Far Beyond Driven, e em 96, que é antes desse ano aqui, vem o The Great Southern Trendkill, que é até então o álbum mais extremo do Pantera, o mais pesado de todos, com coisas que beiram alguns momentos death metal, pesadíssimo, muito, muito extremo. Então por isso eu acho que o Oficial Live é tão importante, porque ele vai pegar esta fase do Pantera, que é a fase mais extrema do Pantera, porém ele vai catalogar coisas de toda essa carreira, principalmente a partir do Cowboys from Hell do Pantera. Então ele vai juntar toda a fase do Cowboys from Hell e do Vulgar, que são a fase mais reconhecidamente groovada do Pantera. Pega o Far Beyond Dream, que já ficando mais extremo, e pega o Great Southern Trendkill, que é porrada na cabeça. Então, quais são as músicas que eu realmente acho que são importantíssimas a gente citar aqui no Oficial Live? Claro que as versões de Walk, as versões de Cowboys from Hell, legal, beleza, são muito pesadas, são versões interessantíssimas ao vivo, ok, mas todo mundo conhece as músicas, todo mundo conhece Cemetery Gates e tudo mais. Eu gosto das coisas que o Pantera colocou aqui e não deu bola pra quem iria ver, porque, cara, tudo bem, 5 Minutes Alone também entra nessa brincadeira, 5 Minutes Alone é bem conhecido, mas Becoming, Suicide Note Parte 2, que é uma das músicas mais extremas e pesadas que o Pantera já lançou, realmente é perfeita. Aí você vai ter grandes versões aqui de Frank Jones Friends, que é muito boa, This Love. Claro, tem outras músicas também reconhecidamente grandes como Unbroken e tudo mais. Mas cara, aí vai chegando no final como Fucking Hostile. Uma versão nervosíssima de Fucking Hostile. E ainda tem aqui uma ótima versão, na minha opinião, que é a versão que abre de A New Level, que é uma das músicas mais pesadas que o Pantera já lançou. A New Level aqui fica... Então, justamente por essa potência que o Oficial Live apresenta, pela capa icônica, que é uma brincadeira com o Jack Daniels, o impacto, principalmente do ponto de vista de uma banda tão gigante como foi na época, e a força que ela tem, e ao vivo ter lançado um ao vivo muito bom. Infelizmente a gente nunca mais vai ter essa formação, né, porque da formação original, dos 4 originais, 2 já se foram, e a gente nos anos 2000 não teve nenhuma chance de ter essa volta. Então o Oficial Live fica como o grande ao vivo do Pantera, para uma década que foi muito difícil para a galera do metal, foi uma década de decadência praticamente, e o Pantera segurou uma bandeira muito forte, conseguiu manter o metal relevante, o espírito das novas bandas, e foi importante para a criação de gêneros como metalcore anos depois, como deathcore. O Pantera é muito importante, merece muito respeito. E esse ao vivo aqui do Pantera, pra mim, ele é essencial se você quer ouvir a discografia deles, porque ele reúne a fase do Great Southern Trendkill e uma boa fase anterior do Cowboys from Hell também, que é muito interessante. Continuando então, vamos agora falar do quarto álbum desse vídeo, que é um álbum também muito especial, de uma banda que eu até já citei aqui quando eu falei do Kiss. Estamos falando de uma das bandas que formam a tríade do hard rock norte-americano nos anos 70, e não é o Aerosmith, não é o Kiss também, é a terceira banda que eu falei, que é o Grand Funk Railroad. O Grand Funk é uma banda também bem esquecida, na verdade, aqui no público brasileiro pouca gente conhece bem o Grand Funk, comparado ao Aerosmith e Kiss, por exemplo, né? Mas o Grand Funk talvez seja, tecnicamente falando, a mais completa dessas 3 bandas, porque eles só tinham 3 membros, e os 3 membros eram bons o suficiente para ficar pau a pau com as outras bandas. Então o Grand Funk merece muito o respeito que tem que ter. Esse álbum que eu tô falando do Grand Funk é um ao vivo lançado em 1975, chamado Caught in the Act.
O Grand Funk não é o primeiro álbum ao vivo dele, o Caught in the Act. Na verdade, eles tiveram um primeiro álbum ao vivo anterior a esse. Mas esse daqui eu escolho, tenho preferência porque ele junta uma fase mais completa da banda. O primeiro ao vivo ele tinha sido lançado logo depois do Closer to Home, né? O ao vivo nesse caso é um álbum chamado Live Album de 1970 que junta os 3 primeiros álbuns do Grand Funk apenas. No caso ele junta o One Time, de 69, o Grand Funk de 69, o famoso álbum vermelho, que é muito bom, e o Closer to Home também, que é um ótimo álbum também. Porém, o Grand Funk continuou uma carreira mais interessante até um pouquinho mais pra frente, embora essa primeira fase seja boa, e aí eles reuniram essa fase um pouquinho mais interessante depois de 1970, e em 75 lançaram o Caught in the Act, que junta essa fase toda do começo dos anos 70 e um pouquinho dessa primeira fase ali dos anos 60 ainda. O Caught in the Act ele vai pegar trabalhos que o Grand Funk havia lançado, músicas que o Grand Funk havia lançado nos álbuns Survival de 71, no E Pluribus Funk, no Phoenix, no We're an American Band e no Shining On e no All in the Girls of the World Beware. Então, ele junta uma fase bem completa do Grand Funk e ainda pega algumas coisinhas lá do começo da primeira fase do Grand Funk ainda, daquele iniciozinho. Então, a gente pode notar aqui que o Grand Funk está dando uma atenção muito grande a essa fase posterior ao live album, porém ainda tem algumas músicas muito importantes que eles vão tocar que são lá da primeira fase. E esse álbum aqui ele é sensacional, ele junta então essas duas partes do Grand Funk, mas ele tem uma qualidade sonora absurdamente incrível. E é inacreditável que eram só 3 caras, tudo bem que tem um tecladista acompanhando aqui, mas eram só 3 caras, o Mark Farner, o Mel Schacher e o Don Brewer. Cara, os caras conseguem fazer uma sonoridade incrível, esse álbum pra mim é maravilhoso. Então, ele é um álbum duplo, tá? É importante lembrar, ele é bem grande até, um álbum com aí mais de 1 hora de duração, um álbum completo, assim. Mas ele tem versões definitivas de, por exemplo, Foot Stomping Music e Locomotion aqui, ficam versões definitivas, as ao vivo são muito boas. Rock and Roll Soul, ótima música. Closer to Home, que é uma música lá da primeira fase, que tinha sido lançada no álbum ao vivo de 70, e aqui é refeita uma nova versão muito boa, que é refeita uma nova versão, é Inside Looking Out, que é uma das músicas mais legais deles. E assim, aí vai vir coisas muito boas, como Heartbreaker, que é lá da primeira fase, que é de chorar, uma das músicas mais lindas deles. Black Licorice, perfeita. The Railroad, maravilhosa. We're an American Band, que virou um hino, não é mais uma música, é um hino. We're an American Band é demais. TNUC, que tem um solinho gigantesco no meio, que é muito bom. E vai fechar com Gimme Shelter, um cover do Rolling Stones, né? Esse cover tinha sido lançado lá no Survival, no álbum dele de 71. E aqui, cara, eu não sei, eu amo Gimme Shelter na versão dos Rolling Stones, mas essa versão aqui é pau a pau, é muito, muito boa. Eu gosto bastante desse álbum porque ele coloca várias fases deles aqui. Você vê, tem a fase lá do começo dos anos 60 ainda, uma coisa bem mais blues, depois a fase dos anos 70, que é mais rockão mesmo, do We're an American Band e do Phoenix, e também tem uma fase mais pop, né, com músicas como Locomotion, como Foot Stomping Music. Maravilhoso, Caught in the Act é um excelente álbum, eu recomendo muito ouvir. Na verdade, eu recomendo ouvir muito Grand Funk, cara, que Grand Funk tem muita, muita, muita coisa boa e infelizmente, pelo menos aqui no Brasil, eles nunca receberam o reconhecimento que eles deveriam, né? Lá nos Estados Unidos eles tiveram muito reconhecimento, né? Eles tinham, por exemplo, na Madison Square Garden, teve, na época do Closer to Home, teve a cara dos 3 lá estampadas nos outdoors, então eles tiveram um bom reconhecimento lá fora, mas aqui no Brasil nunca tiveram. O Mark Farner teve pelo Brasil várias e várias vezes aqui tocando com a banda solo dele, mas nunca o reconhecimento que eles deveriam pelos excelentes músicos que são. Todos os 3 membros são perfeitamente muito bons. Inclusive o tecladista que apoia aqui, o Craig Frost, também é um excelente tecladista, vale muito a pena escutar. Caught in the Act é um excelente álbum ao vivo.
E o último álbum que nós vamos falar aqui nesse vídeo de hoje vai ser um álbum de uma banda britânica muito seminal para dentro do heavy metal, provavelmente uma das bandas mais heavy metal que existem, e com um álbum ao vivo muito querido e muito apreciado por mim, né? De uma banda que também teve altos e baixos, teve mais altos do que baixos na minha opinião, mas também em muitos aspectos nunca teve um grande reconhecimento que mereceria ter. Eu tô falando de ninguém mais, ninguém menos que o Saxon. O Saxon é uma entidade do heavy metal, eles são muito importantes para a história do heavy metal. Quem não conhece muito de Saxon tá perdendo muita coisa, porque eles ensinaram muitas das coisas que a gente usa até hoje no heavy metal. Quem começou a utilizar mais foi o Saxon, então por isso eles merecem o reconhecimento. E o álbum que eu estou falando aqui, o álbum ao vivo, é o The Eagle Has Landed, de 1982. E esse aqui é o primeiro ao vivo do Saxon, e talvez tenham músicas que foram lançadas mais pra frente na discografia do Saxon, que seriam legais em versões ao vivo e tal, tiveram suas versões ao vivo em outros álbuns, mas eu gosto do Eagle Has Landed porque ele é um álbum que, mais uma vez, como eu sempre digo aqui, ele vai juntar o melhor de uma certa fase e mostrar o que a banda era possível de apresentar naquela fase. E é o que eu realmente acho mais legal no Eagle Has Landed, porque a fase em questão do Saxon que eu estou me referindo é os 4 primeiros álbuns, né? Tem o Saxon de 79, o Wheels of Steel de 1980, o Strong Arm of the Law também de 1980, e em 81 teve ainda o Denning and Leather. Então, aqui tem músicas dessas fases, desses 4 álbuns, e que todas as músicas que tocam aqui realmente se tornaram músicas obrigatórias do Saxon tocar ao vivo. E no Eagle Has Landed, eles coroaram e eternizaram grandes versões ao vivo, porque o Saxon também era uma daquelas bandas que ao vivo era muito boa. A banda do Biff Bifford aqui é perfeita, né? Então, o que eu realmente gostaria de citar aqui, por exemplo, tem versões de músicas aqui do ao vivo que ficaram eternizadas como grandes versões, como por exemplo, eu acho, na minha opinião, que Heavy Metal Thunder aqui é perfeita, na minha opinião. 20,000 Feet é muito legal, porque tem os assobios no começo do Biff Bifford, acho muito legais. E ainda você vai ter grandes músicas que tomaram uma proporção mais legal, não ficaram eternizadas do ponto de ficar mais famosas que as versões de estúdio, mas ficaram muito legais, como por exemplo 747 Strangers in the Night, que é muito legal. Você tem Princess of the Night, que era uma música do recém-lançado Denning and Leather, que é muito legal. Outras incríveis, assim, como por exemplo Never Surrender, Fire in the Sky, Machine Gun, Wheels of Steel, que aqui tem uma versão gigante de Wheels of Steel muito boa, Motorcycle Man, e ainda tem uma das minhas músicas preferidas do Saxon, talvez seja a minha música preferida, que nessa versão ao vivo é sensacional, que é Strong Arm of the Law. Stop! Get out! We are the strong arm of the law. Isso aqui é perfeito, né? Uma música incrível, eu adoro demais. E é legal que também, no ano de 2006, eles fizeram um remaster com algumas bonus tracks, que eram músicas que não tinham sido lançadas na versão original do Eagle Has Landed. Então você vai ter músicas aqui muito legais em versão ao vivo, como Dallas 1 PM, And the Bands Played On, Frozen Rainbow, que é uma música lá do primeiro disco, que eles não tocam muito música do primeiro disco, Hungry Years, Midnight Rider. Cara, é muito legal. Esse álbum do Saxon aqui é uma aula de heavy metal tradicional. Ele é muito bem executado, ele é muito bem tocado, e principalmente ele é um álbum bom de se ouvir, é um álbum ao vivo bom. Ele é curto, ele é simples, mas ele atende aquilo que você espera do Saxon ao vivo, e é por isso que eu gosto muito do Eagle Has Landed, e é por isso que o Eagle Has Landed tem que estar aqui como um dos álbuns ao vivo mais importantes que eu reconheço, né, que eu gosto bastante de ouvir. Vale muito a pena. Saxon, The Eagle Has Landed.